Bom, agora a gente está indo para a nossa 8ª aula. Eu vou falar de tratamento de pemfigoide bolhoso. A gente vai ver algumas coisas aqui curiosas, né? Então, vamos pegar o Belda e a Bolonha como fonte do nosso conhecimento. Aí está lá que a prednisona, por exemplo, a gente viu nos pênfigos doses de até 2 mg por quilo dia, bem altas. Aqui a gente vai ver para o pemfigoide o Belda posicionando a gente com doses de 0,5 a 1 mg por quilo dia. Veja, não são doses então tão altas. Vai demorar também ali mais ou menos uma semana para ter uma resposta perceptível. Vai demorar mais ou menos um mês para você ter uma cicatrização já mais significativa. E aí você tem outras opções que podem ser associadas. Sulfona, tetraciclina com nicotinamida. Tetraciclina com nicotinamida, acho o cúmulo, né? É opção terapêutica que aparecia no Sampaio, no livro que eu usei na minha residência lá, né? Eu fiz residência de dermato, né? 2000 eu fiz clínica médica, 2001, 2002 fiz residência de dermato na Unifesp e li o Sampaio 6 vezes. Sampaio é um livro muito rico, mas não tinha as referências bibliográficas, né? Um livro bem telegráfico, não é tão agradável de ler, mas assim, me dispus a decorar muita coisa do Sampaio, né? E isso fez toda a diferença ali no começo da minha vida, na dermatologia, né? E o Sampaio já falava de usar tetraciclina e nicotinamida para tratar pênfigo, pemfigoide. Acho curioso, né? Tratamento de doença bolhosa com ciclina, mas enfim. As outras drogas também são opções, as outras drogas imunossupressoras, metotrexate, azetioprina, ciclofosfamida, micofenolato de mofetil, tudo que a gente já abordou, inclusive, nas aulas dos pênfigos, né? Naquelas mesmas doses, inclusive. Corticoide tópico também pode ser usado, é algo que eu já destaquei anteriormente também em outras aulas. Veja só, às vezes você tem um paciente que está num processo, claro, de melhora, de redução da severidade da doença, e você fica receoso, né, de continuar diminuindo a dose do corticoide porque apareceu uma lesão nova. Cara, usa corticoide tópico, usa um clobetasol naquela lesão, naquela uma lesão nova. Né? Para que você voltar a aumentar a dose do corticoide sistêmico? Tenta primeiro controlar com o corticoide tópico. Né? Vale a pena. E quando o Belda fala de usar corticoide tópico, olha só que coisa curiosa. O Belda coloca aqui assim, ó, tratamento de pemfigoide bolhoso, medicação primeira linha, corticoide tópico potente, clobetasol 0,05. Clobetasol é sempre isso, né? 17-propionato de clobetasol a 0,05. Não importa se é gel, loção capilar, se é creme, pomada, é sempre 17-propionato de clobetasol 0,05. E o Belda coloca que você poderia usar até 30 gramas dia. Eu coloco aqui, sem conflito de interesse, a caixinha do Club X creme, que tem 30 gramas. Então, teoricamente, você poderia usar um tubo por dia, né, para um pemfigoide leve a moderado. Para um pemfigoide moderado, aí você já usaria o corticoide por via oral. E aí você tem todas as medicações de segunda linha para você associar ao corticoide, né? Então, doxiciclina, dapsona, metotrexate, né? O metotrexate ele não é brilhante nas doenças bolhosas, e isso é importante de se guardar, né? A gente na dermatologia, se a gente tivesse que escolher um imunossupressor assim para a gente usar, seria o metotrexate, porque é o que a gente mais usa, né? A gente usa muito mais do que uma azatioprina, do que um micofenolato de mofetila, né? MMF, a gente usa muito mais do que essas outras opções. A gente usa muito mais o metotrexate, mais de 5 décadas aí usando o metotrexate. Então, na realidade, a gente deve guardar que metotrexate, vai bem para tratar uma dermatite atópica. Eu sei que no ambulatório da doutora Valéria, lá na USP, é o imunossupressor que ela prefere para tratar a dermatite atópica. Já tentei na dermatite atópica, achei que a resposta é demorada. Metotrexate a gente usa aqui no nosso ambulatório bastante em associação com prednisona para alopecia areata, resultado bem interessante. Mas fato é que para as doenças bolhosas o metotrexate não vai ser de tanta utilidade, né? Os imunobiológicos aqui também têm o seu papel, rituximab, em outras aulas a gente já falou de como conseguir o rituximab, né?
E aqui, inclusive, no ambulatório, eu falo de algumas especificidades ali na hora de preencher os documentos, mas que eu só explico pessoalmente no nosso ambulatório. Omalizumab, Xolair, também é uma opção. E, claro, Dupilumab, é uma opção interessante, né, para tratar o pemfigoide. Aqui a gente tem até um artigo dos Anais Brasileiros de Dermato, né, uma carta ao editor, mostrando aí a resposta depois de 6 meses, a mesma dose da dermatite atópica, tá? Com aquelas doses de manutenção a cada 15 dias. Mortalidade, então, como eu comecei a aula anterior, né, falando, ela é muito alta. 30% dos pacientes morrem depois de 6 meses de evolução. Mortalidade associada a idades altas, quanto mais próximo ali dos 90 anos, maior a mortalidade, estado geral comprometido, né, e doença generalizada, formas cutâneas generalizadas. Muito bom. Com isso a gente conclui a nossa parte de tratamento de pemfigoide bolhoso. Agora a gente vai para doenças ainda menos comuns nas nossas próximas aulas e algumas delas até que eu abordo em outros grupos de doenças aqui no Ítalo Dermatologia. Por exemplo, a gente tem uma aula só das dermatoses gestacionais, que vai ter pemfigoide gestacional, vai ter erupção polimórfica da gravidez, né? Mas hoje, aqui, nestas aulas que a gente está disponibilizando para o YouTube, resolvi manter o herpes gestacional para nós nas aulas de bolhosas.